Oi, queridos, Deus abençoe a todos, tudo bem? Então, vamos prosseguindo com o Evangelho de Marcos, prosseguindo a partir do versículo 27, vamos tentar chegar ao 36, tá? São 9 versículos, mas é um tempo bem turbulento, talvez o mais turbulento de todos na vida de Cristo, certo? E na vida dos apóstolos também, em que são tomadas decisões ali que são os efeitos dessas decisões que correm sobre nós, né, até hoje, tá ok? Então tá ok, vamos indo. Do 27 em diante, 14, Evangelho de Marcos, capítulo 14, 27 ao 36, beleza? Tá. Ó, Jesus alertou-os por causa do que vai acontecer. Jesus alertou-os. Por causa do que vai acontecer comigo, vocês irão se dispersar, e isso é para cumprir um texto que diz nas Escrituras: vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Tá lá no livro de Zacarias, tá? Pertinho do finalzinho do Antigo Testamento, comecinho do Novo ali, tá ok? No 13:7. É interessante ler todo aquele capítulo, entender um pouquinho quem foi Zacarias, em que tempo ele pregou, tá ok? Mas, daí vamos continuando. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, todo afoito, declarou: ainda que o mundo fuja, eu não fugirei. Ainda que todo mundo fuja, eu não fugirei. Jesus respondeu: não tenha tanta certeza, ainda esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro protestou, falando sem pensar: ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. E todos disseram a mesma coisa. Não foi só Pedro, o pessoal ia junto com o Pedro. Pedro falava, tinha aquele espírito de liderança nele já, sempre teve esse espírito de liderança naturalmente. Você veja só, era uma liderança natural de Pedro aqui, e nessa liderança natural todo mundo ia atrás dele. O perigo da liderança natural, pessoal, é essa: a pessoa declarar coisas assim, fazer coisas naturais e levar todo mundo para um caminho errado, certo? Isso é muito importante a gente aprender. Essa alerta aqui do versículo 27, só para a gente recordar, foi depois da ceia, tá bem? Quando Jesus ceou, que o traidor foi revelado, né? O Judas se escandalizou com Cristo, por causa que Cristo disse assim: não, eu não vou virar rei, eu não vou ficar aqui para sempre, eu vou morrer, né? Depois daquela unção que ele recebeu, ok? Que ele foi ungido na cabeça lá por Maria, lá na casa de Lázaro, né? Onde Lázaro, o lugar que Jesus mais gostava de ir era na casa de Lázaro, tá? Leia lá depois. Vamos em frente. Aí ele foi no Getsemane, tá? Getsemane significa prensa de azeite. Então eles foram a um jardim chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos: foram em quantos discípulos? 11. Judas ficou para trás. Então eles foram para um jardim chamado Getsemane, e Jesus disse aos 11: fiquem aqui enquanto vou orar ali mais adiante. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Ficaram ali na entrada do Getsemane, ali na entrada do jardim. 8 e 3 foram com Jesus. Vai gravando isso aí, certo? E levando consigo Pedro, Tiago e João, ele mergulhou em grande agonia e declarou: a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Tá bem? Veja só, querido. Getsemane era um jardim, né? Aqui diz jardim, mas o jardim judeu, eles falam aqui, o jardim hebreu, não é um jardim, é um pomar. Isso aqui é bom para a gente começar a ver o que Deus plantou lá no comecinho do Éden. Depois que ele fez o céu e a terra, ele plantou um jardim. A Bíblia diz, né? Lá Deus plantou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Deus plantou um pomar. Então tá, se tem um pomar, é para você cuidar do quê? Das frutas, das plantas, para você estar ali podando, limpando, preparando, sempre cuidando do jardim para ele dar fruto. Guarda isso aí para tua vida. Olha, começa a ler Gênesis de novo agora, com essa ideia de jardim sendo pomar, um lugar de plantação de frutas, né? Aqui especificamente era olivas, né? De onde extraía-se o azeite, perfeito? E Jesus entra com os 11, desses 11 ele escolhe 3, Pedro, Tiago e João, que eram os intercessores de Cristo, tá? Eram aqueles que ficavam mais próximos de Jesus em oração. Veja o que vai acontecer aqui.
ele fala, ele mergulhou em profunda agonia, tá? E disse, né? A tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e eu vou mais ali na frente, tá? É um tiro de pedra, mais ou menos 25 metros, 30 metros, tá ok? Alguns dizem até 50 metros, porque esse tiro de pedra seria para uma guerra, né? Atirador de pedra, aquela pessoa de guerra que ia atirar pedra, lutavam, né, com um tipo de arma de guerra, tá ok? A tristeza que sinto é uma tristeza, fiquem aqui, vigiem comigo. Essa grande agonia aqui, no grego, é ektambeo. Ektambeo significa apavorado, tendo grande pavor. Cristo teve um grande pavor. Você veja que à medida que ele vai entrando nesse jardim, olha, querido, isso é tremendo, olha. À medida que ele vai entrando no jardim, ele está fazendo o sentido contrário de Adão. Adão saiu, foi expulso do jardim. Adão saiu do jardim. Por isso que acho que não vai dar para a gente ler até muito, muito longe, porque Deus fala coisas maravilhosas para a gente. Então você veja só, ele faz o caminho contrário do Adão. Adão foi expulso, saiu do jardim, o primeiro Adão. E Jesus é o último Adão, assume a posição de quem? Do Adão, do primeiro homem, voltando para o jardim. Aí começa a dor, ele começa a nascer, vamos dizer assim, nascer de novo. Isso é o que a gente, o que passa, é o que vai se passar conosco. Nós, quando aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Quando recebemos Jesus, entendemos isso, queridos. Tá ok? Ele começa a voltar pro jardim. Por isso que ele fala aqui, ó, é grande agonia, é grande pavor, é grande dor. Ele fala, a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui. Ele vai ser morto e nascer de novo. É tremendo isso aqui, meu Deus do céu. Coisa linda, né? Aí vamos pra frente, ó. Olha, guarda isso no teu coração, anota num papel aí, pra você não ficar tendo que ver o vídeo toda hora. Anota num caderninho aí e vai pesquisar, vai orar, vai estudar, querido, tá? Quando Jesus voltou, certo? Ele falou assim, eu vou ali orar, fique aqui comigo. Era para eles ficarem intercedendo, orando por Jesus, tá? Vão ficar orando por Jesus, porque estava difícil a situação para ele. Ele estava ali se despindo do santo, e Deus se afastando dele porque ele estava voltando como um pecador. E Deus, o que acontece? Deus naquele momento ele não tinha um sangue de cordeiro legítimo, o próprio Jesus, né, se fez cordeiro, mas ele se fez pecado, aparência de pecado por nós, ok? Beleza. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orou, ajoelhou-se. Se prostrar é cair de joelho, tá? Pôs a cara no pó. Paizinho, Pai, ele fala, clama, Paizinho, pedindo, tu podes me livrar, afasta de mim esse cálice, mas por favor não seja o que eu quero, mas seja o que o Senhor quer, certo? Isso aqui é talvez a parte mais dolorosa na vida de Jesus, quando ele tem que obedecer, ele precisa ele tem que obedecer a Deus, coberto de pecado, Deus longe dele, né? Deus deixou ele sozinho, ele estava naquele processo de Adão revivendo. Pessoal, isso aqui é muito maravilhoso. Isso aqui é coisa que a gente não dá para, sabe? Pra gente nem ver a intensidade a gravidade desse momento, tá? Veja só, essa tentação começou lá no deserto na vida de Jesus, certo? Lá no deserto, depois que ele foi, que ele recebeu o batismo, que o Espírito Santo desceu sobre ele, né, na forma corpórea de pomba, ele foi levado ao deserto para ser tentado lá por 40 dias. Veja que o ministério de Jesus começa onde? Começa lá no deserto sendo tentado. E termina onde? Termina sendo tentado, certo? No jardim. Para não voltar para o jardim. Por isso que ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Esse cálice aqui está amargo para mim. É o cálice da vida natural para a vida espiritual. Tremendo isso. Isso aí é muito tremendo, certo? E daí... Vamos para frente, no 37, já vai dar. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse, Simão, você veio aqui para dormir? Não pode aguentar nem 1 hora? Fiquem atentos. Olha, a gente não aguenta orar nem 15 minutos, né, pessoal? É uma vergonha, né? É uma vergonha. A gente não aguenta
ler 15 minutinhos, a gente não consegue ficar sentadinho, que eu estou sentadinho aqui, 20 minutos, 10 minutos, lendo a palavra e pedindo que o Espírito Santo mostre pra gente, né? Olha, não dá para ser assim, né? A gente tem que começar a mudar um pouquinho. Jesus está aqui se transformando, ele está aqui se transformando, ele está aqui nascendo de novo pra gente poder nascer com ele. Isso aqui é tremendo. Orem, ele fala, né? Não aguenta nem uma hora, fiquem atentos. Orem sempre para que não caiam em tentação, antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage, né? O que significa isso? Aqui, vocês não podem vigiar. Isso aqui é a fraqueza humana, certo? É aquela fraqueza humana que Cristo estava passando e eles não conseguiam passar vigiando. Tá, entendeu? Eles não conseguiam passar nem conseguindo vigiar, para não passar por essa tentação, certo? Então, vamos ver aqui. Orem sempre para que não caiam em tentação antes mesmo de perceber o perigo. Isso aqui é uma oração antecipada, certo? Essa oração antecipada é a oração que funciona. Eu digo para você, se você deixar para orar depois, deixar para orar durante, deixar para orar no momento, não vai surtir o efeito, tá ok? Você vai cochilar, você vai dormir no ponto, você vai passar do ponto, você vai perder mesmo, vai dormir no banco da praça, tá? Olha só. Então, essa é a oração anterior, você tem que vigiar. O que é vigiar? É antever. Tá? Vigília é antever alguma coisa que possa vir a acontecer com você, já que você tem o Espírito Santo vai tocando no teu coração. Por isso que é importante você estar parado, meditando, buscando o Espírito Santo, amigos. É a maior arma do mundo, né? Hoje eu ouvi, esses dias aí, 2 dias atrás, eu ouvi uma coisa bem assim, ó, um jornalista, né, um âncora do jornal, né, e ele falou assim, da guerra entre Rússia e, né, dois países, né, guerreando, ele fala assim, ó, os Estados Unidos é a maior potência, né, militar, maior potência, maior poder no mundo. O segundo é da União Soviética, tá ok? Aí, eu sentado no sofá, eu levantei e comecei a meditar. Veja como é importante a gente vigiar. Deus falou assim, não, Manuel. A maior potência do mundo é a igreja. Eu te dou poder. Eu dou poder para a igreja. Então, o dia que a igreja agir como um só homem, porque Deus fala assim, ó, eu chamo meu Jacó, como um só homem. Quem era Jacó? Eram 12 tribos de Israel e cada filho tinha uma imensidão de gente, certo? Milhões de pessoas. E Deus falava assim, Jacó, vem aqui. Então ia todo o povo se reunia lá, começando pelos anciãos, pelos 12, depois iam para as famílias e assim se estendia. O dia que a igreja se comportar dessa maneira, tá ok? Se comportar como um só homem, dá certo. Certo? Aí nós teremos uma potência imbatível no mundo. A nossa oração vai ser ouvida, a nossa ordem vai ser ouvida nos céus e será cumprida. Amém? Queridos, vamos continuar para frente depois, tá bem? Eu falei até o 36, né? Até deu para ler um pouquinho mais. Fica na bênção. Continuaremos. Tchau.